Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Jesus de Nazaré. O estudo de hoje é o de perguntas e respostas, e quem irá nos auxiliar são os nossos amigos e facilitadores Eurípides e Ives. Um bom estudo a todos. Olá, amigos, boa noite então. Uma alegria novamente estarmos aqui reunidos para o nosso momento de estudo, este momento de reflexão. Iniciando aqui o nosso perguntas e respostas. Ives, boa noite. Começando aí para nós, então, a primeira pergunta. Boa noite, Eurípides. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma satisfação para nós estarmos aqui novamente. A pergunta que nos chega é a seguinte: existe algum momento em que a reencarnação cessa? Ou seja, existe algum momento em que a reencarnação acaba? Da forma como a gente entende, sim, existe um momento em que a reencarnação acaba, e isso está muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Só que a gente precisa entender, essa reencarnação acaba enquanto necessidade do espírito evoluir, né? Então, muitas vezes o espírito chega num patamar evolutivo em que não há mais necessidade dele reencarnar. Mas mesmo não havendo a necessidade dele reencarnar, ele pode reencarnar com uma função ou com uma missão específica, no melhoramento daqueles outros espíritos que ainda têm necessidade de reencarnar pela impureza que guardam em seus corações. Então, o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, nas suas obras basilares, nos falam que esses espíritos que já não mais têm a necessidade de reencarnar, são os espíritos que atingiram a condição de espíritos puros. Ou seja, nenhuma impureza, por menor que ela seja, né, por mais sutil, melhor dizendo, que ela seja, nenhuma impureza existe mais. Porque enquanto o espírito tiver impurezas em si, aquelas impurezas que são decorrentes das duas maiores chagas da humanidade, que se tratam do orgulho e do egoísmo, enquanto o espírito tiver uma pequena réstia de impureza nesse sentido, ainda há necessidade de filtragem dela. Porque a reencarnação, só para que a gente possa dar um exemplo assim mais alegórico do que se trata, é uma espécie de filtro, né, em que as experiências para o espírito vão representar uma espécie de absorção daquelas impurezas, daquela sujeira que ele ainda traz, que precisa ser absorvida. E essas formas de filtragem, de uma maneira geral, elas se apresentam muitas das vezes através da enfermidade física, elas se apresentam através de uma dificuldade socioeconômica, se apresenta através de inúmeras frustrações no campo afetivo. Então, são todas essas ocorrências da vida material que auxiliam o espírito na filtragem daquilo que ele precisa para evoluir. Uma vez toda essa filtragem sendo executada de uma maneira mais plena, o que ocorre? O espírito atinge o patamar de espírito puro. Ele não precisa mais reencarnar, mas ele ainda reencarna. Se a gente for parar para analisar, Jesus, por exemplo, ele não tinha em si a necessidade de encarnar, vejamos a diferença, encarnar, não reencarnar, no nosso orbe terrestre. Ele não tinha mais essa necessidade, porque ele já tinha atingido uma condição de espírito puro. Porém, ele encarnou na humanidade para poder não passar pelos desafios que a humanidade teria a oferecer para um espírito de um patamar evolutivo inferior. Mas ele reencarnou em missão em missão de auxílio à humanidade. Então, nesse ponto, nesse patamar evolutivo, a necessidade não é mais uma realidade do espírito que atingiu essa condição, tá? Então, enquanto necessidade, não, mas enquanto sacrifício por amor, a reencarnação ainda pode acontecer. Porque imaginemos nós, na condição de espíritos puros,
tendo ainda conexões afetivas, precisando de nós, nos desafios da luta comum, da luta da vida terrestre, né? Então, como se diz, como que nós nos sentiríamos, entre aspas, num paraíso de felicidade, olhando para trás e vendo corações amados passando por dificuldade? Qual que é o impulso imediato, até mesmo em se tratando de espíritos com evolução mediana, como a maioria da humanidade é? Imaginem vocês, o impulso é de ajudar os corações amados ainda em dificuldade. Então, mesmo não havendo necessidade nesse sentido, a reencarnação passa a ser uma realidade do espírito que opta por reencarnar. Ele não mais vamos dizer assim, é condicionado à reencarnação, à revelia da sua vontade. Aí o livre-arbítrio, a escolha do espírito em reencarnar, já é uma deliberação consciente. Já é uma deliberação consciente. Então, nesse momento, não havendo mais necessidade, ele não reencarna mais, mas ele ainda pode retornar ao plano físico em missão de auxílio. Então, quando o Livro dos Espíritos nos coloca no capítulo intitulado A Progressão dos Espíritos, nós vamos ver que no topo evolutivo está os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. Então, nesse sentido, quando atingem essa condição, não precisam mais reencarnar. Mas a gente precisa passar por todas as etapas anteriores da evolução para que a gente possa chegar um dia nessa condição. Ainda está muito longe, no meu modo de ver, de uma realidade geral da humanidade, essa condição de espíritos puros. Um longo trajeto de experiências reencarnatórias ainda se faz necessário a fim de que a gente possa burilar aspectos do nosso sentimento que muitas vezes nós desconhecemos no presente momento, mas que ainda são dificuldades que vão se apresentar para nós no momento certo, né, Eurípides? Porque nenhum de nós pode afirmar com absoluta certeza que nós já nos conhecemos através do autoconhecimento de maneira integral. Nós conhecemos alguns ângulos de nós mesmos, né? E através do conhecimento desses ângulos limitados que nós temos de nós mesmos, nós vamos trabalhando a nossa melhoria de acordo com aquilo que nós percebemos de nós mesmos. Mas aquilo que nós percebemos de nós mesmos não representa a totalidade de nós mesmos. Entendem? Então é como se nós percebêssemos parcialmente, e à medida que nós vamos evoluindo através das inúmeras reencarnações, nós vamos percebendo aspectos diferentes da nossa realidade interior, a fim de que nós possamos trabalhar eles. Porque nós não temos estrutura moral e intelectual no presente momento para nos perceber na mais profundidade do ser e no seu aspecto mais amplo. Então, esse processo de evolução, ele é gradativo, mesmo porque a providência divina não coloca fardos mais pesados sobre os nossos ombros do que nós podemos suportar. Então, nesse sentido, muitas informações aguardam o momento certo para que venham ao nosso conhecimento, a fim de que elas possam ser processadas com eficiência. Tá? Então, nesse sentido, nós temos um longo trajeto a percorrer até chegar na condição de espírito puro e não necessitar mais de reencarnar. Talvez milênios daqui para frente, né? Talvez milênios. Eu não sei precisar quantitativamente uma cronologia exata de quanto tempo ainda, mas só para a gente fazer um raciocínio rápido, nós acabamos de sair de um estado de barbárie encarado como naturalidade. Por que eu falo nós acabamos de sair? Porque a Idade Média é um tempo relativamente muito próximo ao nosso, se a gente for parar para analisar, considerando aí o tempo de uma maneira mais ampla. Vejam comigo,
Na Idade Média, 1400, 1500, o ano de 1600, as pessoas iam para a fogueira, por destoar no campo da ideologia com status quo, com aquilo que era estabelecido como socialmente correto. Né? Como, se destoassem da religião predominante, iam para a fogueira. A mediunidade, por exemplo, era perseguida dessa maneira. Né? Os médiuns na Idade Média, eles tinham a sua existência ameaçada pelo simples fato do fenômeno mediúnico eclodirem neles de uma maneira natural. Né? Então, quer dizer, a brutalidade, o primitivismo que existia na humanidade, se trata de um tempo muito próximo ao nosso, e nós trazemos ainda o reflexo desse passado recente. Então, nós agora estamos adentrando, no meu modo de ver, numa era mais ou menos assim de adolescência espiritual. Nós não somos mais crianças espirituais, aquelas que por motivos banais, eu estou falando isso de uma maneira geral à humanidade, é claro, mas aqueles que por motivos banais assassinavam os outros sem o menor pudor, né, o que eu caracterizo como uma infância espiritual da humanidade, e nós já entramos num momento de adolescência espiritual. Mas até entrar na maturidade espiritual, a gente vai levar aí um bom tempo reencarnando para que a gente possa chegar nessa condição. Tá bom? É um processo, né, Ives, como você colocou. Bom, a pergunta que nos chega é que os espíritos podem influenciar a gente a beber e fumar. Se pode, né? Tem um parente que bebe horrores e nem fica bêbado. E às vezes vejo ele conversando com alguém invisível, trocando altos papos, né, Ives? Altos papos. Bom, Kardec vai nos trazer uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 459, justamente indagando a espiritualidade, se os espíritos assim podem nos influenciar, né? E a resposta é de tal maneira que eles nos dirigem. E aí a gente vai analisar a questão de dirigir-nos, ou seja, de coordenar-nos, ou seja, de nos colocar numa condição assim de como se a gente fosse manipulado por eles, né? Então, a questão da influência espiritual ela é muito, muito profunda e muito intensa, que nós não percebemos como ela acontece em torno de nós, que nós não percebemos de que maneira isso acontece. E a forma de realmente compreender tudo isso, o Ives falou muito aqui, a questão do encontro consigo mesmo através desse autoconhecimento, que vai levar-nos muito tempo para a gente começar a entender todos esses processos que nos acontecem diante da vida, diante dessas condutas nossas na vida, né? Mas para entender se os espíritos nos influenciam a beber e a fumar, obviamente para mim e para o Ives aqui, que não somos dados a esse tipo de vício, ou seja, nós não temos mais essa tentação dentro de nós, eles vão tentar, né, Ives, mas não vai conseguir. Ou seja, por quê? Porque nós não somos propensos a isso, nós não estamos abertos a isso, nós não estamos buscando isso. Mas uma pessoa que, de fato, tem esse vício ainda instalado dentro dela, ou seja, essa tentação, conforme Jesus nos coloca, para a gente possa refletir acerca das tentações que nos assolam, ou seja, que nos batem à porta, porque, de fato, na verdade, a tentação ela está dentro de nós. É um vício que todos nós carregamos em qualquer situação das questões cotidianas da vida. Então, a pessoa que, de fato, ela é dada a esse vício, ela traz isso dentro dela, vai acontecer, sim, essa influenciação para que ela possa buscar esse caminho do vício, seja do álcool, seja do fumo, seja das drogas, seja lá qualquer vício que seja, até mesmo na questão do sexo em si, a pessoa que traz ainda essa animalidade sexual dentro dela, ela vai estar sempre buscando isso, e isso acaba que se torna um vício, algo que de fato tem a ver com a obsessão, tem a ver com a influência que os espíritos exercem, mas tudo tem a ver com o que a pessoa está trabalhando em si, né? Então, o que nós estamos falando aqui da questão da tentação. Se eu não trago esse vício dentro de mim, se eu já trabalhei esse sentimento, ou eu não tenho mais propensão a isso,
não vai acontecer nada. Mas se a pessoa, infelizmente, ainda traz essas questões a serem buscadas através do conhecimento, de analisar aquilo que condiz, aquilo que não mais condiz na sua vida, conforme Paulo vai nos colocar, tudo é lícito, você tem as escolhas, você pode fazer o que você bem quiser, mas lembrando sempre que livre-arbítrio é responsabilidade, então você será sempre responsável pelas suas atitudes, pela sua conduta, pelas suas escolhas. E aqui fala também que às vezes vê a pessoa conversando, tendo altos papos. Na verdade, ela está ali daquele momento com ela mesma, né? Já passou, vamos dizer, né, Lívia, está bem para lá do que para cá, envolvida nesse vício, nesse álcool, que ela está ali simplesmente blasfemando, falando a esmo, e muitas das vezes nós vamos achar que às vezes tem um espírito ali envolvido com aquela pessoa. Sim, tem, mas às vezes ela nem está vendo, ela nem está percebendo, porque ela não está conseguindo perceber tudo isso. Mas, de fato, conforme a doutrina espírita nos traz, e é muito propenso esse entendimento da questão do vampirismo, né, que nos traz o entendimento acerca disso, a pessoa que está ali nesse vício todo, ela não tem entendimento o que por trás está de tudo isso, né? Então, a gente precisa, sim, buscar compreender mais, analisar mais e compreender o que Kardec nos traz a respeito desse tema na pergunta 459, colocando que, de fato, a influência ela existe e da forma que nós, às vezes, nem percebemos, ela acontece muito mais frequente, com muito mais intensidade, né? Então, ter esse entendimento, buscar compreender tudo isso e o que nós podemos fazer para ajudar essa pessoa. No momento que ela estiver em sã consciência, tentar conversar com ela, tentar expor para ela as questões que ela passou naquele momento que ela estava fora de si, totalmente embriagada, totalmente envolvida nesse vício que ela se encontra, né? Então, ter essa busca, essa compreensão, entender que a tentação ela existe dentro de cada um e cada um vai começar a se conhecer, entender aquilo que ele é mais dado ao deslize ainda, ao vício que ainda ele traz dentro de si, seja nas questões que a gente expressa através do verbo, através do jeito de falar, através do jeito de agir, através do jeito de se comportar diante da vida, e as outras questões que são tantos outros vícios, né? Os 7 pecados capitais, né, Ives? Às vezes até mesmo uma questão de dinheiro e tudo mais. Então, a gente pensar nessas questões de fato e reconhecer que estamos sujeitos aos equívocos, aos erros, conforme todos estão nessa caminhada evolutiva. Qual é a vantagem de ser humilde? A vantagem de ser humilde é você estar sempre aberto para o crescimento, né? Quem não quer crescer e se desenvolver como ser humano, né? Eu acho que a pessoa que nega isso é uma pessoa que nega a própria vida. E você negar a vida é uma mostra de um vazio existencial, de um nível de futilidade sem precedentes. Então, qual é a vantagem de ser humilde? A vantagem de ser humilde é uma vantagem de alguém que se coloca sempre aberto para receber novas informações, novos aprendizados. É aquele, portanto, que sabe extrair de cada experiência a riqueza que aquela experiência comporta. Por quê? A ausência de humildade nesse sentido gera um bloqueio em que o crescimento ele se torna muito difícil. Porque você querer, vamos dizer assim, ensinar alguma coisa para quem não é humilde, você nunca vai conseguir, porque ele não se coloca na condição de aprendiz, na condição de aprender. Então, é por isso que eu digo que a ausência de humildade, de certa forma, ela interrompe o crescimento. Porque por mais que nós nos orgulhemos, vamos dizer assim, de certa área da nossa vida, que a gente tem determinada folga, que a gente tem que nós nos achamos bons em determinados aspectos da vida, nós somos falhos em outros. Tá? Então, assim, às vezes a pessoa se gaba porque ela escreve muito bem, mas a fala dela é deficiente.
Às vezes a pessoa se gaba porque ela fala muito bem, mas a escrita dela é deficiente. Eu estou usando isso como exemplo, né, só para que a gente possa retratar que todos nós temos lacunas, nós não somos 100% preenchidos. E a humildade é reconhecer essa insuficiência, né, que todos nós carregamos, invariavelmente. Porque ninguém é completo em tudo. Então, quem se acha completo em tudo, vive numa ilusão muito grande, porque todos nós temos falhas. Então, a vantagem de ser humilde é se colocar aberto para preencher essas lacunas, à medida que nós vamos vivendo determinadas as nossas experiências, né? Tem um provérbio chinês que diz o seguinte, que a ausência de humildade ou arrogância, ela não faz sentido nenhum, porque no final do jogo o peão e o rei vai para a mesma caixinha, fazendo referência aí com um jogo de xadrez. Né? O que esse provérbio chinês está nos ensinando? Que no final da existência, todos nós, os nossos corpos físicos vão ter o mesmo destino. Né? Os recursos financeiros que muitas vezes nós acumulamos, nós não vamos saber do paradeiro, do destino, da herança que muitas vezes a gente deixa para aqueles que se orgulham do dinheiro que tem, né? Mesmo os recursos da inteligência, eles são insuficientes ainda para dar conta da realidade grandiosa que se desdobra à nossa frente, por exemplo, no momento em que nós retornamos à vida espiritual. André Luiz, ele desencarnou com vastos recursos intelectuais, mas uma intelectualidade formal, humana. Quando ele adentrou a vida espiritual, ele se viu totalmente impotente diante daquela nova realidade em que ele absolutamente desconhecia as engrenagens que movimentavam aquelas experiências absolutamente novas para ele. Então eu me lembro, né, Eurípides, de um episódio lá do livro Nosso Lar, que André Luiz ele chega lá querendo atuar como médico, né? Ainda assim, trazendo reflexos da arrogância, da falta de humildade que ele tinha durante a sua experiência terrena. E aí ele chegou lá e ele foi fazer os serviços mais rudimentares de enfermagem, porque ele ainda não tinha qualificação para atuar como médico, porque a medicina do espaço, do plano espiritual, é totalmente diferenciada da medicina como a gente conhece aqui na Terra. Então, quer dizer, até os recursos intelectuais que a gente acumula da vida material, eles são muito precários, né, em se tratando das demandas da vida mais ampla, que muitas vezes a gente não consegue perceber. Então, quer dizer, a vantagem de ser humilde é a vantagem de se colocar aberto para o crescimento. Sem falar, porque para a gente falar da vantagem da humildade, é preciso a gente falar da desvantagem da falta de humildade, para a gente poder também perceber como é que funciona isso aí. Qual que é a desvantagem da falta de humildade? Emmanuel tem um capítulo no livro Pensamento e Vida, em que ele dedica a reflexão do conteúdo ali, totalmente à questão da humildade. E ele diz o seguinte, que a humildade, conceituando a humildade na visão de Emmanuel, a humildade é o conhecimento do ser de si mesmo perante a grandiosidade do universo. É o reconhecimento da nossa verdadeira condição diante do universo. Né? Então, quer dizer, humildade é se reconhecer tal como a gente é, pessoas limitadas, precárias, pessoas insuficientes. Não estou falando isso para acabar com a autoestima de ninguém. Eu estou falando isso só para a gente poder perceber que muitas das vezes a gente se acha mais do que verdadeiramente é. Né? A gente se acha mais inteligente do que verdadeiramente a gente é. A gente se acha com mais recursos morais do que a gente realmente tem. A gente se acha melhor que os outros. O que te leva a pensar que você é melhor que o outro? Né? Quem diz que aquele ponto que você se julga melhor que o outro,
esse outro não vai ter outro ponto que ele também julga ser melhor que você e verdadeiramente seja melhor que você, num ponto diferente daquele que você se julga bom. Então, quer dizer, todos nós temos vantagens e desvantagens, temos, de certa forma, virtudes e imperfeições, temos pontos da nossa inteligência desenvolvidos e outros pontos não. Às vezes a pessoa ela é inteligente no sentido assim, de um raciocínio mais exato, cálculo. O outro já é mais inteligente para questões filosóficas, para escrita, literatura, essas coisas. Ou seja, nem no campo da inteligência nós podemos achar que a nossa especialidade ela represente toda a totalidade do que representa a intelectualidade. Né? Porque às vezes você pega aí um Stephen Hawking, um grande físico, ele é um gênio no campo da física, mas será que ele é tão bom também no campo da literatura, por exemplo? No campo da história? Não, ele é especialista numa área, né? E existem outros especialistas nas mais diferentes áreas. Ou seja, a gente tem que ser humilde nesse sentido, porque a gente sempre tem o que aprender. E aí Emmanuel até coloca uma coisa muito curiosa, que a falta de humildade gera uma tensão psíquica no indivíduo, porque ele passa a adotar como uma realidade interior uma competitividade destrutiva. Porque aquele que não é humilde, ele está sempre competindo, porque ele está sempre querendo se mostrar melhor que os outros. Isso cria um desassossego interior para aquele que não cultiva a humildade, né? Sempre vai ter alguém melhor do que ele. E como ele não é humilde, né, ele vai gerar uma tensão psíquica muito grande ao perceber aqueles que estão acima dele. Muitas vezes de não aceitação da vida que tem. Às vezes a não aceitação da vida que a gente tem é num movimento em que a gente olha ao nosso entorno e às vezes observa vidas que a gente queria viver, mas não vive. Isso é uma característica da falta de humildade, né? Você observar vidas que você não vive e querer viver aquilo, né? E criar uma angústia, ou seja, a inveja ela está atrelada à questão da falta de humildade nesse sentido. Então, são desvantagens inúmeras que a ausência de humildade proporciona para o ser que a cultiva. A arrogância, a prepotência, sem falar que ninguém quer estar perto, né, gente? Convenhamos aqui, a pessoa arrogante, a pessoa prepotente, ela cria uma antipatia natural nos seus círculos de convivência, que por mais que as pessoas tratem bem, vão tratar bem no campo da falsidade. Porque todo mundo percebe aquele que é arrogante, aquele que é prepotente, aquele que não tem humildade. E às vezes a gente tenta mascarar com uma falsa humildade, que passa a ser um teatro grotesco, porque todo mundo percebe. A ausência de humildade é uma coisa que transborda. Não tem como você disfarçar. Tem gente que tenta disfarçar a falta de humildade com uma falsa humildade. Fica mais feio ainda, no meu modo de ver. Fica mais feio ainda, porque todo mundo percebe que aquilo ali está sendo teatro, né? Todo mundo percebe que aquilo ali está sendo teatro. Então, quer dizer, você gera uma antipatia. Todo mundo percebe que você é arrogante. Na verdade, ninguém quer estar perto de você, tá certo? Então, será que isso é uma vantagem? Só para a gente poder refletir, isso é uma vantagem? Ao passo que o verdadeiramente humilde é aquele que todo mundo quer compartilhar do convívio. Todo mundo quer estar perto, quer extrair alguma coisa, tá certo? E enquanto o arrogante é aquela pessoa mal vista por todo o seu círculo de convivência. Pode ser que tenha um ou outro que ele engane, né? A pessoa vai olhar e vai falar, não, é humilde sim e tal. Mas vai ser uma ou outra pessoa, a maioria das pessoas vão perceber que de você exala arrogância, exala prepotência. Agora, ser humilde é um exercício.
Porque nós temos uma tendência natural a nos acharmos melhores do que verdadeiramente somos. Então, isso é uma tendência natural do ser humano. A humildade não é um atributo natural que já nasce com o ser. Não, a humildade é uma conquista daquele que, exercendo essa percepção mais adequada de si mesmo, conquista a humildade, né? A pessoa não nasce humilde, vamos dizer assim. Se nasce humilde, né, Eurípides, é porque já construiu em outras existências a humildade. A humildade não é um fenômeno espontâneo. A humildade é um exercício. Então, nesse sentido, precisa ser um exercício sincero. Porque tem gente que posa de humilde para ser bajulado. Tem isso também, né? Para as pessoas, nossa, lá está sendo tão humilde. Então, quer dizer, o próprio teatro em cima da humildade é um reflexo da vaidade do indivíduo. Então, quer dizer, quando eu falo que a pessoa tem que se esforçar para ser humilde, é um esforço sincero. É um esforço sincero nesse sentido. São as máscaras do ego, né, Ives? Bom, o Ives falou muito bem a respeito da humildade, né, dessa construção íntima, que a humildade é uma das virtudes que trazemos dentro de nós. Para exercê-la, existe um processo muito grande. E aqui a pergunta que nos chega é: perdoar é suficiente, se é suficiente para nos libertar, Ives? Então, se perdoar será suficiente para nos libertar. O Ives falou da humildade, a questão do perdão em si, conforme Jesus nos convida a refletir sobre isso, vai muito mais além do simples ato de falar que perdoar irá nos libertar. Porque a libertação em si, ela vai ser uma construção íntima do entendimento de todas as coisas que nos caracterizam enquanto ser imortal, nessa busca deste crescimento assertivo nosso. Perdoar, no sentido que Jesus coloca, tem que ser essa busca do reconhecer-se enquanto ser imortal, sujeito a equívocos e erros como tantos outros, e conforme o Ives colocou na questão da construção da humildade, porque a pessoa que se reconhece, ela já está exercendo esse processo de humildade, buscando essa transformação íntima, para assim caminhar nessa construção de trabalhar, se libertar dessas mazelas que Kardec vai nos colocar sobre o esforço que todos nós temos que trabalhar para vencer essas más tendências, essas más qualidades que ainda trazemos. O perdão é algo que nós temos que construir em nós, nos colocando, conforme Jesus coloca, no lugar do outro. Porque se fosse conosco algo, como nós nos colocaríamos, iríamos querer que as coisas acontecessem para nós. Então é a questão que o Ives colocou da humildade. Às vezes nós iríamos querer ser perdoados sem fazermos o ato de perdoar. Isso é se exaltar, conforme Jesus coloca. Isso é querer se vangloriar das coisas, querer que os outros façam por você algo que você ainda não está preparado para fazer. Então, se libertar de fato só através desse ato de perdoar não é o caminho. O caminho ele é muito mais íntimo, muito mais propenso a vencermos tantos pendores, tantas questões egóicas que ainda trazemos dentro de nós, tantos vícios, tantas tentações, igual nós falamos na pergunta anterior, de algo que ainda nós precisamos cultivar o amor em nós. Porque o que vai nos libertar de fato é o amor que nós vamos exercer em prol do outro, é o amor no sentido que Jesus traz de fazer ao outro o que se quer para si mesmo. Então é esse ato de amar, de buscar essa conquista íntima para compreender de fato o que é o perdão, o que vem a ser perdoar os pecados, perdoar os equívocos alheios e os nossos, esse auto-perdão, essa construção íntima que todos nós vamos assim caminhando para poder construir essa paz interna, conforme Jesus coloca. A paz que eu dou, o mundo não oferece, porque, na verdade, nós vamos querer que o outro ainda faça por nós o que nós não estamos trabalhando para fazer pelo outro, né, Ives? É muito mais profundo essa questão do perdão. Nosso tempo aqui não vai dar para aprofundar muito, porque nós estamos no finalzinho aqui já encerrando. Passo aqui para o Ives, se tiver mais alguma outra pergunta, mais alguma outra colocação. E
desde já agradecer a todos por mais este momento de estudo aqui, que possam todos estar sempre com Jesus no coração. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.